Bom dia, alunos! Estamos aqui mais uma vez, eu, professor Rogério, da nossa sala de aula via TV, vocês aí na casa de vocês, para neste momento uma aula de geografia. E para a nossa aula de geografia, é importante que vocês tenham em mãos lápis, caderno e borracha. Isso vai nos ajudar muito na hora de fazermos algumas atividades sobre o conteúdo que nós vamos estudar juntos na aula de hoje. Então, convido vocês para juntos irmos para o nosso quadro. E o que é que nós iremos estudar na geografia? Nós iremos estudar o espaço público teresinense, o espaço público de Teresina. E a habilidade que nós iremos trabalhar na aula de hoje é identificar os espaços públicos de Teresina e suas funções. Bem, alguns dos principais, porque são muitos espaços públicos. Teresina é uma cidade muito grande e aí nós vamos estudar alguns desses espaços públicos, tá ok? E quais são os objetivos da nossa aula? Primeiro, identificar espaços públicos da cidade de Teresina. Nós vamos identificar alguns desses espaços públicos. Também observar a função de espaços públicos para a cidade de Teresina. Não é somente observar. O espaço público não somente está lá, mas ele tem uma função. Nós vamos ver a função de alguns desses espaços públicos. E depois, comparar aspectos arquitetônicos dos espaços públicos de Teresina, ou seja, comparar as estruturas dos espaços públicos de Teresina. Mas antes, vamos fazer alguns questionamentos iniciais. Você sabe o que é um espaço público? Uma pergunta que parece fácil, que parece simples, mas ela talvez não seja tão simples quanto a gente imagine. Quais locais na cidade de Teresina mais chamam a sua atenção? Quais são os espaços de Teresina que mais chamam a sua atenção, que você mais gosta, ou também pode chamar a atenção porque seja um lugar que você menos gosta, mas quais são esses locais? Pensem aí um pouco. Você utiliza espaços públicos com frequência? Não, professor, eu só fico em casa. Pode ser, mas talvez vocês frequentem parques, vocês vão ao centro da cidade, vocês não, mas talvez seus pais utilizem alguns prédios públicos, por exemplo, que são espaços públicos. É importante estarmos atentos a isso também. Então, você sabe o que é um espaço público? Quais locais na cidade de Teresina mais chamam a sua atenção? E você utiliza espaços públicos com frequência? Formação dos espaços públicos de Teresina. Como é que se deu esses espaços públicos? Bem, para começar, o local onde Teresina começou a ser povoada no século XVII, às margens do rio Poti, no hoje bairro Poti Velho, ok? Então, Teresina começou a ser povoada às margens do rio Poti, no bairro Poti Velho, ali pelo século XVII. Uma das primeiras construções de Teresina foi a igreja Nossa Senhora do Amparo, localizada no centro da capital. A cidade foi totalmente planejada pelo conselheiro José Antônio Saraiva, sendo oficialmente a primeira capital planejada do Brasil. Planejada como assim, professor? Planejada para ser capital. Então, os espaços públicos de Teresina começaram a ser construídos dessa forma a partir da fundação de Teresina. Ok? Foi aí que os espaços públicos começaram a ser pensados, começaram a ser planejados, começaram a ser construídos. A fundação de Teresina se deu em 1852, mais precisamente no dia 16 de agosto de 1852. E vocês sabem que o dia 16 de agosto é o dia que comemoramos o aniversário de Teresina.
Está aqui a foto do conselheiro Saraiva, né? Que foi aquele que fundou Teresina, que começou a pensar os espaços públicos de Teresina. As primeiras edificações de Teresina, quais foram? Diferente dos bairros do centro de Teresina, teve sua arquitetura construída para servir como sede da capital do estado do Piauí. Isso é muito importante sabermos. Foram construídos espaços públicos para servir a população de Teresina. Ok? Os espaços públicos eles não são construídos à toa, aleatoriamente. Não, muito pelo contrário. Eles são pensados para servir a quem? Servir a população de Teresina. Na verdade, servindo, claro, como sede de toda a capital, como capital de todo o estado, tá bom? A sede de todo o estado. E os primeiros prédios e ruas foram construídos no entorno da Praça Marechal Deodoro, conhecida como Praça da Bandeira, ok? Sendo estes prédios quais? O prédio da Justiça Federal, que está lá na Praça da Bandeira, o Palácio do Governo, atual Museu do Piauí, o Mercado Central São José, que é conhecido como Mercado Central, como Mercado Velho, o Palácio da Cidade, que é a antiga escola normal, antigamente era a sede de uma escola, e a Igreja Nossa Senhora do Amparo, que hoje, claro, funciona ainda como igreja, que é onde inclusive está o Marco Zero da cidade de Teresina. Então, esses foram os primeiros prédios a serem construídos em Teresina. E agora nós vamos, de fato, pelo menos, ver aqui a imagem de alguns desses prédios públicos, desses espaços públicos. Acredito que vocês vão reconhecer vários deles, tá bom? Por quê? Porque vocês andam pela cidade, transitam pela cidade e aí, né, vão ter oportunidade aqui de observar esses espaços públicos, tá? Pensando no seguinte, a primeira coisa é que Teresina começou a ganhar robustez, ou seja, começou a ganhar forma de cidade grande a partir da Praça Marechal Deodoro, que é hoje também conhecida como Praça da Bandeira. Então, muitos edifícios que vamos mostrar aqui estão ali naquele sítio arquitetônico, ou seja, naquela redondeza da Praça da Bandeira. Que prédio é esse? Acredito que vocês já tenham visto, já tenham até ido neste lugar aqui. É um espaço público, funcionando desde 1885, tem bem mais de 100 anos. O Mercado Central São José, mais conhecido como Mercado Velho, já faz parte da história de Teresina. O local é um dos principais centros comerciais e culturais de Teresina, que abriga centenas de comerciantes, tá bom? Então, um desses espaços públicos é o Mercado Velho de Teresina, o Mercado São José, também conhecido como Mercado Central, tá bom? Esse é um dos espaços públicos da nossa cidade. Nós temos também aqui o Palácio da Cidade de Teresina. Olha ele aí, olha só. Muito bonito, não é? O Palácio da Cidade de Teresina é um palácio onde, desde 1984, funciona a sede da Prefeitura de Teresina, capital do nosso estado, tá bom? Mas aqui não é a sede do governo do estado, é a sede do governo municipal, é a Prefeitura de Teresina. Ele também está localizado na Praça da Bandeira. E esse prédio aqui, antes de se tornar a sede da Prefeitura, ele funcionou como uma escola, ok? Que chamava-se Escola Normal. Funcionava aí nesse prédio e hoje, como eu já falei, funciona como a sede da Prefeitura de Teresina. Nós temos também aí o Palácio Karnak, mais conhecido como Palácio de Karnak, é o edifício sede oficial do governo do Piauí. Bem, esse aqui não está
ali nos arredores da Praça da Bandeira, não, tá bom? Está ali mais perto da Praça Pedro II, mais precisamente, né, bem mais próximo ainda da Igreja de São Benedito, ali no finalzinho da Avenida Frei Serafim, tá bom? É onde está o Palácio de Karnak. Esse sim é a sede do governo do estado do Piauí. Nós temos também o Museu do Estado do Piauí. Este sim está localizado ali na Praça da Bandeira. Nós temos também a antiga Intendência de Teresina, a atual Fundação Valferraz, localizada na Praça da Bandeira. Bem, e o que é uma intendência, para que vocês saibam, né? Era onde funcionava a sede do governo municipal, a sede do governo municipal, antes de pensarmos numa sede, numa prefeitura, né? Chamava-se intendência e funcionava onde hoje é a Fundação Valferraz, tá bom? Que também está localizada ali na Praça da Bandeira. Nós temos também o Diário Oficial do Estado do Piauí, que está localizado também na Praça da Bandeira, tá bom? Esse aqui é outro espaço público que está localizado ali na Praça da Bandeira, que hoje funciona a sede do Diário Oficial do Estado. É onde as publicações do Estado são, digamos assim, transcritas para o papel e distribuídas em larga escala. Tá bom? É o lugar onde as informações importantes do governo do estado são redigidas e aí distribuídas para todo o estado. Vamos ver o que temos mais. A Estação Ferroviária de Teresina, um importante local, né, um importante espaço público que foi inaugurado em 1926 e está situada ali na Miguel Rosa, quase na esquina com a Frei Serafim, bem próximo do Parque da Cidadania. Está aí um belíssimo prédio, ok? Um espaço público de Teresina belíssimo, que é a Estação Ferroviária de Teresina. Acredito que vocês já tenham passado aí, conheçam esse prédio. Outro espaço público famoso é a ponte metálica denominada Ponte João Luiz Ferreira, mais conhecida por nós como Ponte Metálica. Cruza o rio Parnaíba e liga a capital Teresina à cidade de Timon, no Maranhão, sendo antes dela a travessia feita por canoa. Então, nós temos aqui um espaço público, na verdade, uma ponte, né, que serve como via de acesso para outra cidade, para outro estado, que facilitou bastante a vida dos teresinenses e, por que não, dos timonenses, porque antes essa travessia era feita de barco até a construção dessa ponte. E aí nós chegamos num ponto importante da nossa aula, que é nós pensarmos a utilidade do espaço público. Não basta o espaço público existir, ele precisa estar a serviço da população. É essa a intenção do espaço público, tá bom? Claro que a construção dele depende de diversos fatores geográficos, né, econômicos, arquitetônicos em alguns casos, culturais, religiosos, tá bom? Mas ele sempre precisa estar a serviço da população. Nós temos aí também, como vocês veem na foto, o Teatro 4 de Setembro, inaugurado no dia 21 de abril de 1894, também um espaço público centenário que recebe diversas peças de teatro, que funciona também para apresentações musicais e para outros eventos também. O Teatro 4 de Setembro está ali na Praça Pedro II, ok? Naquele conjunto também, naquele sítio arquitetônico da Praça Pedro II.
Também temos outros espaços públicos que são os parques, né? E polos, por que não dizer polos públicos. Temos vários em Teresina e aqui nós vamos ver alguns. Nós temos esse primeiro aqui, que é o Parque Zoobotânico, ok? Que funciona como um zoológico e é um famoso e um espaço público muito interessante na cidade de Teresina, que é o Parque Zoobotânico. Nós temos também aqui, olha, o Parque Floresta Fóssil, que está também na Avenida Raul Lopes, que é outro espaço interessante para a visitação. Nós temos ali em cima o Parque Poticabana, que está bem próximo, claro, do Parque Floresta Fóssil. Na verdade, ali colado com o Parque Floresta Fóssil, nós temos o Parque Poticabana. E nós temos ali embaixo o Parque Estação da Cidadania, conhecido como Parque da Cidadania, que está ali na Frei Serafim, tá bom? Bem próximo ao prédio da Estação Ferroviária de Teresina, que mostramos anteriormente. Então estão aqui alguns parques de Teresina que são importantes espaços públicos para o quê? Para quê? Para o nosso lazer, para o nosso divertimento, para o nosso entretenimento, para a prática esportiva, que é tão importante para nós, tá bom? Então, os espaços públicos também passam pelos parques da nossa cidade, ok? É importante estarmos atentos a isso, ok? Temos outro espaço público também, que é vamos ver aqui, o Polo Cerâmico. E onde está esse Polo Cerâmico? Está no bairro Porto Velho, tá bom? Justamente onde, geograficamente, começou a ser construída Teresina. Primeiro ali com povoado, depois a maioria dessas construções logo migraram para onde hoje está o centro da nossa cidade, como eu falei no começo, geograficamente, ali onde está a nossa praça, a Praça da Bandeira. O Porto Velho é o bairro mais antigo de Teresina, isso já foi falado aqui. Local onde a cidade nasceu, tá bom? Claro, às margens do rio Poti. Lá encontra-se o polo cerâmico do Poti e é a maior expressão do nosso artesanato. Qual é a maior expressão do nosso artesanato? É o artesanato em cerâmica. E isso pode ser visto largamente ali no bairro Porto Velho, nesse espaço público a serviço aí da população e também, por que não, dos turistas, daqueles que visitam Teresina. E um lugar muito bom de se visitar. Recomendo a visita a esse espaço aqui também, ok? As cerâmicas, né, a maior expressão do nosso artesanato. Várias famílias se dedicam à tradição ceramista, por meio da qual geram sua renda desde a década de 70. Então, esse trabalho com cerâmica ali no bairro Porto Velho começou na década de 1970, já faz algum tempo, tá bom? Na década de 1970 foi quando começou esse trabalho ali com cerâmica no bairro Porto Velho. Bem, o espaço onde hoje se encontra a nossa cidade era completamente diferente da época da sua fundação. Não haviam igrejas, prédios, ruas, praças, etc. E isso foi sendo construído ao longo do tempo, tá bom? E os rios Parnaíba e Poti eram preservados e suas margens intocadas. Hoje todo este espaço foi modificado, tá bom? É importante percebermos que quando se constrói espaços públicos, há uma modificação geográfica, há uma modificação arquitetônica. E essa modificação ela não acontece do dia para a noite, não acontece de uma vez só. Ela vai acontecendo ao longo do tempo. Tá bom? É importante estarmos atentos a isso. Por quê? Porque os espaços públicos eles estão em constante transformação, principalmente para serem aperfeiçoados e melhor servirem, claro, à população. Basta olharmos para estas imagens aí. Olha só, nós temos a imagem do Teatro 4 de Setembro em momentos diversos.
tá bom? Todas essas imagens aí são do Teatro 4 de Setembro em 3 momentos distintos, perdão, em 4 momentos distintos, da mais antiga para a mais nova, de cima para baixo. Percebam aí a foto. Primeiro que a foto antigamente era em preto e branco, em alguns casos tinha que ser até desenhada, porque não se tinha máquina fotográfica. Não é o que acontece aí nesse caso, aí já são máquinas fotográficas com as quais foram tiradas estas fotos, que aí estão para nós. Vemos aí também algumas imagens de mudanças que aconteceram nos espaços públicos de Teresina. Olha só como era antigamente ali a igreja de São Benedito, a Praça da Bandeira lá em cima, do lado direito aí do vídeo. Nós temos aqui o Rio Poti, como era antigamente, né? E aí os poucos prédios que existiam aqui em Teresina ainda nessa época, hoje já são bem mais prédios, são muitos na verdade. E ali a Praça Pedro II, dá para ver ali um pedacinho do Teatro 4 de Setembro e ao lado hoje já não funciona mais o que era o Cine Rex, mas o prédio continua lá. E agora convido vocês a terem em mãos lápis, caderno e borracha para alguns exercícios. Primeira pergunta: indique uma das construções da cidade de Teresina que estudamos na aula de hoje. Gente, estudamos várias construções. Pensem em um e anotem no caderno de vocês. Indique uma das construções da cidade de Teresina que estudamos na aula de hoje. Qual espaço público estudamos na aula de hoje? Estudamos vários, peço a vocês que indiquem apenas um, pode ser qualquer um deles. Eu tenho vários aqui na minha mente. Como essa não é uma pergunta difícil, vamos para a resposta. Palácio da Cidade, Museu do Piauí, o Mercado Central, o Teatro 4 de Setembro, o Palácio de Karnak, a Intendência de Teresina, o que hoje é o Museu do Piauí, a própria Ponte Metálica, a própria Praça da Bandeira. Todos esses são espaços públicos e construções daqui da cidade de Teresina. Segunda questão: o que aconteceu com o espaço conforme o passar do tempo? O que é que aconteceu com o espaço público de Teresina com o passar do tempo? Acabei de falar isso aqui, na verdade falei agora há pouquinho, né? O que foi que aconteceu? Respondam aí no caderno de vocês o que é que aconteceu com o espaço público de Teresina conforme o passar do tempo. Aconteceu o quê? Aconteceu, vamos para a resposta, ele sofreu modificações, sejam elas pela ação do homem, mas também pela ação da natureza. Por que a ação da natureza? Porque se o espaço ele não tem manutenção, ele vai ser modificado através da própria natureza, tá bom? Então, pode ser pela ação da chuva, pode ser pela ação do sol, pode ser pela ação do vento, por que não, né? O desgaste com o tempo. Mas a maioria das modificações que aconteceram nos espaços públicos aqui em Teresina foram ações do homem, tá bom? Na tentativa, em sua grande maioria, de melhorar aquele espaço público para melhor servir a população. E essa modificação continua acontecendo, tá? Ela não está encerrada, muito pelo contrário. Ela continua acontecendo na nossa cidade. Terceira questão. Analisando o seu bairro, quais mudanças aconteceram que você... Pensem aí. Analisem o bairro de vocês. É o bairro onde vocês moram. Quais mudanças aconteceram no bairro de vocês, nos espaços públicos do bairro de vocês, que vocês conseguem recordar? Quais mudanças também podem estar acontecendo agora, né, que inclusive podem estar gerando expectativas em vocês, que vocês conseguem recordar? Pensem aí, porque
essa resposta é uma resposta pessoal. Bem, eu vou dar uma dica. Pode ser a construção de uma praça, pode ser a construção de um posto de saúde, pode ser a pavimentação de uma rua, o saneamento de uma rua, a mudança, por exemplo, na iluminação pública no bairro de vocês. Tudo isso são mudanças no espaço público que acontecem, que vocês podem observar aí no bairro de vocês, ou que já aconteceram e vocês conseguem recordar. Tá? Então são essas as mudanças que podem acontecer, que vocês podem recordar. Quarta questão. Cite um espaço público de Teresina localizado na Praça da Bandeira. Essa é muito fácil, né? Cite aí um espaço público de Teresina que está localizado na Praça da Bandeira. Pensem aí, um espaço público de Teresina localizado na Praça da Bandeira. São vários. Vamos ver aqui. Pode ser um museu do estado do Piauí, por exemplo. Pode ser o Palácio da Cidade, por exemplo. Pode ser o Mercado Central, né, que é o Mercado São José, também conhecido como Mercado Velho, é outro exemplo. Quinta questão. Onde estão localizados a maioria dos espaços públicos de Teresina? Vou passar rápido porque o nosso tempo está acabando. A maioria dos patrimônios históricos de Teresina estão localizados nos arredores das praças do centro da cidade. E aí, os patrimônios históricos, né? Por quê? Porque a maioria dos prédios que nós falamos aqui são patrimônios históricos da nossa cidade, ou seja, fazem parte da história da nossa cidade. O que estudamos na aula de hoje? Vimos como os espaços de Teresina foram formados, observamos quais foram as primeiras edificações de Teresina, vimos imagens de espaços públicos e realizamos atividades sobre o conteúdo estudado. Aqui estão algumas das nossas referências e esta foi a nossa aula sobre os espaços públicos teresinenses, tá? Aula de geografia. Eu, professor Rogério, me diverti muito. Tchau para vocês, um abraço.